Olá, Déboras. Meu nome é Ana Cláudia. Eu sou auxiliar da Lina, coordenadora do movimento Desperta Déboras na Igreja Quintanilha. E hoje nós teríamos um encontro em nossa igreja, onde nós realizaríamos o culto das Déboras e aproveitaríamos para comemorar os 2 anos de implementação do movimento Desperta Déboras em nossa igreja. Por conta de toda a situação em que vivemos, o nosso encontro presencial não poderá acontecer, mas nos encontraremos virtualmente para honrar e glorificar o nome daquele que nos salvou. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada Débora, por esse movimento em que podemos orar por nossos filhos, e nós agradecemos pela vida de todas e pedimos a Deus que essa mensagem que será trazida hoje fale aos nossos corações e fale com todos aqueles que assistirão essa transmissão. A irmã Luciana, ela é membro da Igreja Batista da Freguesia e apoia as nossas reuniões do Desperta Déboras na Igreja Batista Quintanilha, né? E ela agora vai falar um pouquinho da experiência dela com o movimento Desperta Déboras e também do apoio que ela dá para nós ali na Igreja Batista Quintanilha. Que alegria, irmãs, poder estar aqui juntinho das irmãs nesse momento tão especial do Desperta Déboras da Igreja Batista da Quintanilha. E eu venho aqui deixar o meu testemunho. Irmãs, eu lembro que no ano passado, no finalzinho do ano, meu filho fez um concurso para uma escola e ele conseguiu ser aprovado. E nós ficamos muito felizes aqui em casa. Mas logo em seguida veio uma preocupação muito grande, eu fiquei muito ansiosa, porque o colégio ficava longe e ele iria estudar o dia inteiro. E eu lembro que nesse momento eu recebi um convite do Desperta Déboras, da Igreja Batista da Quintanilha, para levar uma palavra na reunião do Desperta Déboras. E eu fui. E quando chegou no momento da oração, cada irmã colocou o seu pedido. E eu coloquei o meu também, né? E o meu pedido foi o seguinte: eu pedi ao Senhor que meu filho conseguisse se adaptar bem àquela escola, que ele ficasse ali bem e se sentisse feliz. Amadas, o Senhor ouviu as nossas orações. Meu filho se adaptou muito bem, ficou contente com o colégio, com os colegas, ele ficou bem no colégio. Eu louvo a Deus por essa bênção que o Senhor nos deu. E agradeço a Deus também pela vida das irmãs que ali estiveram orando comigo, porque eu estava muito ansiosa. Irmãs, a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Minha irmã, se nesse momento você tem algo que está te preocupando, tirando o seu sono, te deixando ansiosa, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuidará de você e da sua família, porque o nosso Deus é bom, misericordioso, fiel e justo. Parabéns às irmãs da Igreja Batista da Quintanilha, do Desperta Déboras, por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a vida da irmã Luciana, pedimos a Deus que continue abençoando a vida dela, da sua família, e nós vamos agora ouvir um louvor para nos abençoar. Você tem uma missão, você é especial.
Eu sou vitoriosa sobre o medo, vitoriosa sobre o medo. Oh, culpa, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a culpa, vitoriosa sobre a culpa. Doença, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a dor, vitoriosa sobre a dor. Oh, morte, onde está tua vitória? Tragada foi a morte na vitória do Senhor. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão, disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Eu sei que eu tenho uma missão. Ser uma mulher vitoriosa. É isso, né? Que sejamos realmente mulheres dispostas a ter intimidade com Deus, buscar a presença de Deus nas nossas vidas, intercedendo pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós vamos agora ouvir o recado de Deus para os nossos corações, e esse recado será trazido até nós pela irmã Ana Paula. Que Deus use a serva dele e que ele fale conosco nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, Jesus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, porque em meio a esse isolamento, Senhor Deus, social, podemos, Senhor Deus, estar conectadas com as nossas irmãs, Senhor Jesus, para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Nós colocamos a Tua serva Ana Paula diante de Ti nesse momento, Senhor Deus, te agradecendo primeiramente pela vida dela, Pai, e te pedindo, Pai, que ela traga até nós, Senhor Deus, o recado que Tu tens para nós, Senhor Deus. Fala com cada uma de nós, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, Senhor Deus, para entendermos, Senhor Deus, aquilo que Tu queres falar conosco, Pai. Continua conosco, Senhor Deus, e abençoa, Pai, cada Débora que está assistindo a essa transmissão, Senhor Deus, e alcança, Senhor Deus, cada pessoa que assistirá, Senhor Deus, posteriormente a essa transmissão, Senhor Jesus. Continua agindo no nosso meio, Senhor Deus, que nós permitamos o Teu agir, Senhor Jesus, e que nós possamos ser bênçãos, Senhor Deus, aonde quer que formos, Pai amado. Muito obrigada, Deus, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e a Tua graça que se renovam a cada amanhecer, Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor Deus, que Tu perdoes os nossos pecados, Senhor Deus. Tu conheces os corações de cada um de nós, Pai. Nos visita, Senhor Deus. Obrigada, Pai amado, por tudo, Senhor Deus, que Tu tens feito e por tudo que Tu ainda hás de fazer, Senhor Deus. Esse é um momento de alegria, Senhor Deus, porque estamos aqui louvando e glorificando o Teu santo e poderoso nome, meu Pai. Muito obrigada, Deus. Essa é a oração que eu te faço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Olá, amadas. Muito bom estar aqui com vocês. Recebi esse convite para estar falando pelos 2 anos das Déboras na Igreja Batista Quintanilha, né? E para mim foi um prazer, uma alegria. E aqui estou eu com a minha blusa das Déboras, né? Você já orou pelo seu filho hoje? Mães de joelhos e filhos de pé. Bem, sou Ana Paula, irmã Ana Paula, Paulinha, tia Paulinha.
né? Eu quero apresentar minha família, né? Eu sou casada com o pastor Wellington, meu filho João Pedro, minha filha Ana Letícia. Estivemos na Quintanilha por 15 anos, de 2004 a 2019. Cheguei ali sem meus filhos nasceram na Quintanilha. E em 2019, então, entendemos que era a vontade do Senhor, então, deixarmos o ministério na Quintanilha. E este convite foi feito pela minha irmã e irmã, em dose dupla, minha irmã de sangue, minha irmã da fé, né? A irmã Ana Cláudia me convidou e prontamente eu aceitei esse desafio, porque para pregarmos, para levarmos uma mensagem é sempre um desafio, pois nós sabemos quem nós somos, né? E como estamos distantes. E o tema é santidade através da oração. E a gente sabe que santidade é algo que a gente vai buscando, pedindo ao Senhor dia a dia, porque Ele é santo, né? E nós devemos ser santos como o nosso Deus é santo. E esse tema é bem profundo e sei que estou muito distante, então aprendo junto com as irmãs através da palavra do Senhor, né? O versículo que me foi passado, que é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17. Desde que foi feito o convite, então eu fiquei pensando a respeito do tema santidade através da oração. E pensando no que falar, na verdade, quando a Ana me passou esse tema, na mesma hora veio um personagem na minha mente. E esse personagem é Daniel, profeta Daniel, né? Eu vejo que Daniel, ele buscou ter uma vida santa e não foi dentro da igreja, vivendo na igreja, vivendo com a sua família. Não foi assim, né? Ele foi levado cativo, foi para uma outra terra e no meio de tudo muito diferente, né? E ele buscou a santidade ali, no meio dos ímpios, dos pagãos, né? E nós vamos aprender então com Daniel, buscar uma vida de santidade através da oração, né? Para mim é um desafio, porque eu achei que eu estaria com as irmãs, ao vivo e a cores, abraçando, beijando, interagindo, né? Eu não sou uma pregadora e preguei poucas vezes, e pregar assim, né, para uma câmera, né, para um celular, é bem diferente, né, irmãs? Mas que o Senhor possa nos conduzir. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela vida, Senhor, de cada mulher, de cada Débora, Senhor. Cada mulher, cada mãe que se levanta a estar intercedendo pelos seus filhos. Filhos, ó Pai, biológicos ou não, ó Pai, mas filhos, ó Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através desta mensagem, Senhor, falando e completando, Senhor, esta palavra em cada coração, ó Pai. Me usa nessa hora para a Tua honra e para a Tua glória. Assim eu te peço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bem, eu fiquei analisando, né, pensando, me veio uma questão de comercial lá do nosso tempo, né? O pastor até falava um pouco sobre isso. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Em relação à santidade e à oração, né? Será que se oramos, nós temos santidade porque oramos ou oramos porque temos santidade? Algo assim, né? Fiquei pensando, né? E eu creio que as duas coisas caminham juntas na vida cristã.
Uma vida de oração nos levará à santidade, entendendo que não somos nós que nos santificamos, pois nós não temos este poder. Mas aquele a quem servimos e buscamos é quem nos santifica. Somente Ele tem este poder, porque Ele é santo. Quando um crente tem uma vida de oração, ele está se relacionando com o Pai, criando intimidades com o Santo dos Santos. Eu ouvi uma mensagem de um pastor, pastor Wellington, e eu guardei aquilo no meu coração, né? Que ele disse que nas nossas orações deveriam sempre constar 3 pedidos, né? Que Deus nos desse sabedoria, sabedoria que vem do alto, que o Senhor nos encha da plenitude do Espírito Santo, e pedir ao Senhor sempre santidade, né? E eu guardei isso no meu coração ao ponto de sempre buscar, pedir a Deus essas coisas nas minhas orações. Bem, fiquei então pensando a respeito de qual texto bíblico utilizar. Veio Daniel à mente, um personagem que é muito usado para falar aos jovens, na verdade, né? Eu fui criada na igreja e participei assim, de vários congressos jovens, e assim eu vi muitas mensagens a respeito de Daniel por conta de Daniel ser um jovem, né? Então havia essa identificação. Mas neste dia eu quero usar Daniel para nós, mulheres, mães, né? A maioria talvez já madura, né? Não tão jovenzinha assim, mas que nos deixa um legado, né? Nos deixa um legado para nós mulheres, para nós Déboras também. Vejo em Daniel uma vida de santidade e oração, né? E eu gostaria de estar compartilhando com as irmãs 2 versículos, tá? O livro de Daniel, ele possui são 12 capítulos, só queria confirmar. O livro de Daniel possui 12 capítulos, né? E tem várias histórias sensacionais, né? Quem conhece um pouquinho da Bíblia, né? Tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego que vão para a fornalha. Tem Daniel que vai para a cova dos leões. Tem Daniel decifrando os sonhos do rei, né? É um livro muito rico, assim, né? Com as histórias que nos ensinam ainda hoje, né? Mas eu quero compartilhar Daniel capítulo 1, verso 8. Para nós pensarmos a respeito da santidade, tá? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel chega ali para o chefe responsável daqueles jovens, né, levados cativos. Daniel foi separado para estar no palácio do rei, servindo ali, né? Um menino provavelmente inteligente, culto, e por isso foi separado, né? E Daniel propôs no coração dele não se contaminar com as coisas do palácio, com as iguarias, né? Nós podemos observar neste versículo que Daniel propôs no seu coração. Um jovem que estava distante do seu povo, de sua família. Digamos que ninguém que ele conhecia ia ver ou sabia do que ele estava fazendo ali no palácio, né? Ninguém ia contar para os pais dele, né? Ninguém ia ficar de tititi comentando com o outro daquilo que ele fizesse, porque ele estava num lugar distante da terra dele, estava distante da família dele. Mas mesmo assim, ele colocou dentro do seu coração não se contaminar com as iguarias do palácio. Débora, qual é o seu palácio? Qual tem sido o seu palácio? Será que você tem colocado no seu coração não se contaminar com as iguarias que o palácio tem te oferecido? As iguarias podem ser diversas coisas que nos contaminam nossa mente, o nosso coração. Pode ser rede social, né? Algo que a gente está muito conectado, na verdade.
São tantas iguarias que essa vida nos oferece, né? Coisas que vão nos corrompendo, que vão disseminando coisas no nosso coração, e muitas das vezes a gente nem se atenta, nem se percebe, né? Será que antigamente era TV, né? Mas hoje com a internet esse leque se abriu tanto. E será que a gente não tem se contaminado com essas iguarias que nos são oferecidas a todo instante? Né? O salmista, ele vai pedir ao Senhor para guardar o seu coração. O nosso coração precisa estar guardado em Deus, porque a vida nos oferece tantas coisas que podem nos contaminar, né? E de repente podemos considerar que certas coisas, não tem nada a ver, uma determinada coisa ou situação não tem nada a ver, né? Será que com Daniel não foi assim? Não tinha nada a ver Daniel não seguir os costumes do palácio, afinal ele estava ali, né, para servir ao rei, né? Ele não estava nem na terra dele, não estava nem com a família dele. Não tinha nada a ver, não tinha nada a ver comer e participar das iguarias do rei, beber do vinho do rei, não tem nada a ver, né? E quantas vezes isso não passa pela gente e por não ter nada a ver a gente participa, né? E a gente aceita essas iguarias que nos são oferecidas, né? E vem contaminar nossa mente, o nosso coração. Mas Daniel, ele soube separar as coisas e ter sabedoria para fazer as escolhas certas. E nós? Temos tido essa sabedoria? Temos separado e definido bem as coisas na nossa vida? O que tem a ver, o que não tem a ver? Nossa santidade tem a ver com o que nós nos envolvemos. Portanto, devemos nos envolver com o Santo dos Santos para que nos desenvolvamos neste processo de santidade. Santidade tem a ver com renúncia. Renunciar nosso eu, nossa vontade, nosso querer, nossa forma, nosso jeito de viver, de fazer as coisas. E nos submetermos ao jeito e forma do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Santidade tem a ver com termos caminhado com Cristo, de termos seguido, né, muitas das vezes no raso, ou se usamos no mais profundo. O Senhor tem nos convidado, nos chamado a estarmos com Ele no raso. Às vezes nossa vida cristã fica só naquele rasinho, né? A gente vai, ou quando a gente vai na praia, né? A pessoa que tem medo igual a mim, a gente quer só o raso. A gente não adentra muito ao mar, na verdade, e fica só ali no rasinho. Mas quem não tem medo, experimenta dar um mergulho e nadar e desfruta, né, da grandiosidade do mar. E será que na nossa vida cristã, muitas das vezes a gente não tem vivido ali no rasinho, né? Onde a gente acha que é seguro, né? Onde a gente talvez possa controlar, porque qualquer coisinha a gente sai correndo para a areia. Não é assim? Mas o Senhor nos convida a águas mais profundas, porque a gente está com Ele. Ele está conosco. Ele está conosco nessas águas profundas e nós podemos desfrutar de coisas muito maiores e grandiosas que o Senhor tem para as nossas vidas. Débora, o meu desejo é que brote no seu coração essa vontade de não se contaminar com as iguarias que essa vida te oferece. O meu desejo é que você mergulhe com o Senhor na profundidade que a vida cristã nos oferece, sem temer, porque Ele está com você. Que no seu coração tenha sempre o desejo de experimentar mais e mais e mais o Senhor, indo a essas águas profundas nessa relação com Ele, o seu Deus, o seu Pai, o seu Senhor. A santidade nós iremos buscar não por nossas forças, nós não nos tornaremos santas por nós mesmos. Só tem um que pode
nos santificar. E é Ele, é o próprio Deus, porque santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Mas eu quero também indo para a oração, já que é a santidade através da oração. E Daniel também nos ensina em relação à oração. Ele nos ensina em relação à santidade no momento que ele propõe no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E é interessante que o versículo, né, que foi lido diz: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, né? Temos que ser firmes na nossa decisão, porque se a gente não tiver essa firmeza, a gente vai sendo levado aí pelo que o mundo tem nos oferecido. E vamos então para a oração, vamos buscar essa santidade através da oração. E nós vamos então ler Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Bem, Daniel foi então levado ali para o palácio. Ele chega lá para o chefe, né, daqueles jovens, e diz então que era para dar a ele, então, ele e seus amigos, somente legumes e frutas e água, né? Ele não queria comer do banquete do rei, das bebidas. E o motivo era porque tudo aquilo era oferecido, né? Antes de ser servido, aquilo era oferecido aos deuses daquela nação. Então, por esse motivo, Daniel não queria, né, estar compactuando disso. E Daniel era tão correto no proceder dele, né, que alguns ficaram invejando e ficaram meio chateados com ele. Isso acontece, né? Não foi só com Daniel, não, né? E diz o verso 4 que os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Eles queriam, né, detonar Daniel, mas Daniel não dava uma brecha. Então eles tiveram uma grande ideia, né, porque eles sabiam que Daniel adorava e servia ao Deus de Israel. E aí eles perceberam que a única forma de pegar Daniel seria em relação à sua fé, né? Então eles induzem o rei a formar ali um decreto, né? Conforme lemos aqui no verso Deus, né? No verso 10, assim como lemos no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. O que dizia essa escritura, né? Essa escritura dizia que qualquer homem, por um espaço de 30 dias, não deveria fazer petição a nenhum Deus, né? Ou a nenhum outro homem, mas somente ao rei. E se essa pessoa fizesse diferente, seria lançado na cova dos leões. Foi aí, né, que Daniel foi lançado na cova dos leões. Foi aí que eles conseguiram pegar Daniel, né? Porque eles sabiam da vida que Daniel levava. Eles sabiam que Daniel buscava Deus em oração, que Daniel fazia as suas petições a Deus, né? E aí essa escritura, né, esse decreto foi assinado, né, e por causa disso, né, o rei ficou envolvido ali, assinou a tal da escritura, o interdito, e depois do rei assinar, o que Daniel faz, então? O que Daniel faz? Foi, então, o versículo 10, em que Daniel, quando soube da escritura,
ele vai lá para sua casa, entra lá no seu quarto, né? E ele ora ao Senhor. E aí nós podemos perceber neste verso que Daniel, ele tinha uma vida de oração. Ele não foi só orar porque estava com problema, como muitas das vezes nós fazemos, né? Muitas das vezes a gente não está buscando a Deus em oração e aí acontece alguma dificuldade com a gente ou na família da gente, que a gente faz? Aí a gente lembra de orar, né? E ele não foi orar só porque surgiu esse problema, a gente pode perceber isso na expressão lá no finalzinho do verso, ó, no finalzinho vai dizer assim, ó, como costumava fazer, né? Então era um costume, era um hábito que Daniel tinha, né? Daniel, ele não foi orar só porque tinha surgido aquela dificuldade na vida dele, né? O verso vai dizer então que era como ele costumava fazer. Isso deixa claro que ele costumava orar, era um hábito na vida de Daniel, né? Este jovem ele tinha o hábito de orar. Também podemos ver a constância da oração, porque vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Ele não orava só quando ele acordava, quando ele ia dormir ou quando alguma coisa estranha acontecia durante o dia, né? Ele orava 3 vezes ao dia, tinha uma constância. Assim como as refeições são importantes para o nosso corpo físico, a oração ela é fundamental para a nossa alma. Serve de alimento para a nossa alma, a palavra de Deus e a oração. E a gente vê também que a forma que ele orava, né? O verso vai dizer que ele se colocava de joelhos, demonstrando o quê? Sujeição, respeito, o respeito que ele tinha ao Senhor Deus. Ele não orava de qualquer jeito, né? E algo fundamental é que ele dava graças a Deus. Ele dava graças a Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãs, quantas vezes, irmãs, as nossas orações não têm nada de gratidão? Como nós podemos aprender com Daniel em relação à oração? O hábito, a constância, o respeito, a gratidão. Nossas orações às vezes não passam somente de petições, pedimos. Nós esquecemos de exaltar o nosso Deus, nós esquecemos de dar graças a Deus. Orar nada mais é do que falar com o nosso Deus. Nos faz ter mais intimidade com o Pai, o nosso papai. Quando temos uma amiga, por exemplo, normalmente a mulher gosta de bater papo, né? Então, e gostamos de conversar, né? Se temos uma amiga, a gente vai gostar de conversar com essa amiga. Agora, com o distanciamento social, a gente vai se utilizar das redes sociais, né? E a gente fica ali, a gente conversa por horas. A gente nem dá conta que o tempo passou. Quando vê, né? Até se enrola porque tinha que fazer mais alguma coisa. E o tempo passou e você nem sentiu, porque o papo estava tão bom, tão agradável, não é verdade? A conversa, não é assim? Pois é. É desse jeito que a nossa relação deve ser com o nosso Pai. Ao orarmos, nós nem iremos sentir que o papo se estendeu por horas, entendem?
Então, quando a gente vai conversar com o Pai, que é a oração, né? A gente começa ali a se abrir, a conversar, a contar as coisas para o Senhor, né? A agradecer, a exaltá-lo, pedir também, né? Nós também levamos as nossas petições, inclusive, né? E a gente fica ali por horas, que a gente nem vai se dar conta, não vai nem perceber que o tempo passou, não é verdade? Deus deseja que na nossa vida de oração isso possa fluir, que a vida de oração possa fluir naturalmente, né? Que seja algo natural, que vá além das petições, que faça parte da nossa corrente sanguínea, né? Que oração seja algo tão natural como falar com alguém próximo, né? Como nós fazemos no nosso dia a dia. O desejo do Pai não é que oremos. Isso mesmo. Deus não quer simplesmente que a gente ore. Deus, Ele deseja que nós tenhamos uma vida de oração. Entendem? O desejo do Pai não é que oremos, mas que tenhamos uma vida de oração e comunhão constante com Ele, né? Porque orar, de repente, vão entrar as petições, somente as petições. O orar, de repente, vai ser aquela coisa rotineira que você vai sentar e agradecer pelo alimento e que vai orar antes de sair de casa para Deus guardar, né? Deus deseja além disso, né? Além de somente orações, mas uma vida de oração. E certamente, através de uma vida de oração, você desfrutará de uma intimidade maior com o seu Senhor, com o seu Pai, com o seu Deus. Nós estaremos concluindo e eu quero lembrar do nosso slogan, né? Mães de joelhos e filhos de pé. Hoje aprendemos com o exemplo de Daniel, um jovem, um filho, que vem nos ensinar a buscarmos uma vida de santidade e de oração. Desejamos que nossos filhos sejam como Daniel. Nós talvez pensamos até isso a Deus, né? Que nossos filhos sejam homens e mulheres cheios de fé. Mas hoje eu quero desafiar você, mãe, a ser como Daniel. Busque uma vida santa através da busca em oração, sempre com ações de graças. Busque não se contaminar com as iguarias. Busque não se contaminar com as iguarias dessa vida. Busque comunhão com o Papai. Ainda que as coisas não estejam tão bem assim, pois Ele não te deixou sozinha. Ele está contigo até a consumação dos séculos. Ele é Deus em nós. Ele é o Espírito Santo de Deus que habita naquele que entregou sua vida a Cristo. Então, será que temos uma vida santa porque oramos? Ou oramos porque temos uma vida santa? Qual seria a resposta correta para esta enquete? Creio que buscando o Senhor constantemente, em oração, quebrantadas e obedientes à sua voz, Ele, o Senhor nosso Deus, nos santificará dia após dia. Que em suas orações você sempre peça a Deus para te santificar e o Espírito Santo nos conduzirá neste processo até o dia que o encontraremos lá nos céus. A santidade, na verdade, é um processo. Nós estamos neste processo desde que aceitamos a Cristo, né? Por vezes, eu vejo que às vezes a gente se perde na nossa caminhada cristã, porque às vezes a gente se esfria, né? As lutas, talvez, não sei quais os motivos, mas não deixe que isso ocorra com você, que você busque a santidade através de uma vida de oração, de comunhão com o seu Deus, constantemente, né? Você que ora pelo seu filho, pela sua filha,
que você ore ao Senhor por você, para que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te encha do Espírito Santo de Deus e que o Senhor santifique a tua vida, que você busque não se contaminar com as iguarias do palácio que são oferecidas, com coisas que muitas das vezes você chega a pensar que não tem nada a ver, que não tem problema, mas essas coisinhas é que vão mudando o seu pensamento, mudando o seu coração. Que Deus nos abençoe, irmãs, que Deus nos capacite, que o Senhor que nos encha do Espírito Santo dele nesta jornada, para que nós desejemos buscar ao Senhor através de uma vida de constante oração, uma oração que busca ao Senhor com respeito, uma oração que seja grata sempre ao Senhor, que isso seja uma constância na nossa vida, que isso seja um hábito na nossa vida, tão natural quanto beber água, como se alimentar, né? Que essa prática de buscarmos a Deus em oração possa nos encaminhar nesse processo de santidade que irá se seguir dia após dia. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa completar esta palavra no seu coração e no meu coração. E que em breve nós possamos nos encontrar, né? Que tudo isso que temos vivido e desta forma estamos fazendo culto assim, online, né? Sem estarmos ali no templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, né? A igreja ela tem se reunido de uma forma tão diferente e que nós possamos buscar ao Senhor em oração. A igreja precisa ser despertada na oração, né? A nossa vida cristã, eu vejo quanto o evangelho se expandiu no nosso país, mas qual tem sido essa qualidade da quantidade de evangélicos, irmãs? Como tem sido isso? Será que nós, como evangélicos, temos tido vida de santidade? Uma vida que faz diferença, né? Porque você seguindo a leitura, você vai ver que o rei ele fica tão triste porque ele é obrigado a jogar Daniel lá na cova do leão. Mas é tão bonito que o rei vira e fala para Daniel, ele vai dizer para Daniel que o Senhor, Deus de Daniel, o guardasse. O rei ele não dorme aquela noite. Quando nós buscamos isso, buscamos ter uma vida santa, nós testemunhamos daquilo que Deus faz em nós, para aqueles que ainda não têm Jesus, a ponto que eles reconhecem o Deus que nós servimos. É impressionante. Quando os homens vão lá atrás do rei para falar do que Daniel fez, né? E tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. É no versículo 14. E determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol e se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei. Eles disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono.
Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas do céu e da terra. Pois ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. O final da história foi esse. O nome do Senhor foi exaltado por aquele rei, uma pessoa ímpia que reconheceu o rei de Daniel, através da vida que Daniel buscou viver, uma vida de oração, sempre buscando a Deus em oração e procurando não se contaminar com as coisas que o palácio oferecia. Então, irmãs, que nós busquemos o nosso Deus, porque nós daremos testemunho do nosso Deus àqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Que Deus possa, então, nos abençoar, nos usar e nos encher do Espírito Santo dele. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a termos, Senhor, uma vida de oração constante, Pai, te buscando, Pai, sempre, Pai, em oração, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor nos santifique, Senhor, nos ajude, Senhor, a não nos contaminarmos, Pai, com tudo que o mundo nos oferece, nos dá sabedoria e discernimento, Pai. Senhor, nós nos consagramos a Ti, Pai, e que o Senhor possa completar a Tua obra nas nossas vidas. Nos usa, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos mulheres intercessoras, como nós sempre pedimos pelos nossos filhos, sempre rogamos pelos nossos filhos, Pai. E exaltado e glorificado é o Teu nome, Senhor. Honras e glórias ao Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Mães de joelhos, filhos de pé. Esse é o lema do movimento Desperta Débora. E eu estou aqui para agradecer a Deus esses 2 anos do movimento Desperta Débora na Igreja Batista Quintanilha. Alguns anos atrás, eu frequentava reunião do Desperta Débora em algumas igrejas aqui da região. E Deus colocou no meu coração o desejo de implantar esse movimento aqui na Igreja Batista Quintanilha. E eu louvo a Deus
Eu agradeço a ele porque eu tive o apoio do meu pastor na época, pastor Wellington, e hoje pastor Nivaldo Cardoso, que apoia esse movimento de mães que se reúnem em reuniões mensais para estarem de joelho para manter os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens de pé. São mães que chegam para a gente para pedir que ore pelo seu filho, que conhece o Evangelho, mas se afastou em algum momento. Os seus filhos que estão no ministério, mas precisam de apoio em oração, porque sabemos que a seta do adversário vem e que nossos filhos precisam ser bênção onde eles estão, na faculdade, na escola, na rua, no shopping, onde quer que eles estejam, que eles possam ser bênção. E eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer as minhas auxiliares que me apoiam, que estão junto comigo nesse momento. Eu quero agradecer a Ana Cláudia, que está de frente, né, do aniversário de 2 anos do nosso Desperta Débora IBQ Quintanilha. Quero agradecer as Déboras que não puderam estar em algumas reuniões quando eram presencial, né? Porque agora nossas reuniões têm sido live, mas que estiveram juntas orando conosco para nos manter firme, que oro pelo meu ministério de coordenadora, porque não é fácil, né? A luta vem, e eu agradeço as orações de todas vocês que um dia se alistaram nesse exército de mãe, porque nós somos um exército de mãe que oram. Eu agradeço a oração de cada uma de vocês. Eu quero parabenizar, né, os nossos 2 anos e que venham outros anos, que nós nos mantenhamos de joelhos orando para que os nossos filhos, os filhos das nossas irmãs, os filhos da nossa igreja, os filhos da nossa pátria se mantenham de pé, porque eles é o futuro do nosso país, eles são o futuro da nossa igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. E hoje também nós estaríamos, né, junto, comemorando o nosso primeiro encontrão das igrejas da região Centro-Oeste, né, que Jacarepaguá, Barra e Recreio. Então essas igrejas dessas localidades estariam hoje reunidas na nossa igreja, orando junto e comemorando conosco o aniversário. Mas por conta do que acontece mundialmente, né, por causa da pandemia, nós não podemos estar juntas. Mas aqui vai o meu muito obrigado a cada uma dessas coordenadoras. Umas eu conheço pessoalmente, outras não, mas no futuro, teremos grande prazer em estar nos abraçando. Eu quero agradecer a vida de cada uma de vocês, agradecer a vida, pela vida daquelas que me ajudaram no início do meu ministério, como Mara, Ivone, Elianete. Essas são as que eu conheço mais de perto, mas quero agradecer a todas que, direto ou indiretamente, sempre estão nos ajudando em oração. Né? O grupo das coordenadoras sempre colocando palavras que nos ajudam a ir para frente, palavras que nos edificam. Muito obrigada a vocês. A minha coordenadora Célia, não posso esquecer. Muito obrigada, Célia, por tudo que você tem feito por nós, né? Coordenadoras de igreja, né? Eu sou coordenadora da Igreja Batista Quintanilha, assim como as outras coordenadoras das outras igrejas. Agradecemos ter uma coordenadora como você, que nos ajuda sempre que precisamos. Quero agradecer você, Paulinha, que trouxe a mensagem, que com certeza falou aos corações. E no Desperta Débora não tem só mulher não, tem homem também. Nós temos um pai de oração, nós chamamos de homens de coragem, que é o irmão Valmir. Então, muito obrigada, irmão Valmir, porque em algumas reuniões o senhor esteve lá nos ajudando, nos fortalecendo. Então, aqui vai. Eu espero não ter esquecido de ninguém, né? Se eu esqueci, Deus não esqueceu, com certeza. Então, o meu agradecimento é a Deus, em primeiro lugar. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por nós, por cada mãezinha que dobra o seu joelho nas madrugadas. Nós temos o compromisso de orar durante 15 minutos, todos os dias, pelos nossos filhos, pelos filhos espirituais, pelos filhos que adotamos de outras irmãs, pelas nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, como eu já falei aqui.
nós temos esse compromisso de estar orando. Muito obrigado a todas que nos ajudam em oração. Eu quero deixar para você, mãezinha, que ora, o versículo que se encontra no Salmo 112, versículo 2, que diz: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens e mulheres íntegros. E isso que nós queremos, que a nossa geração seja de jovens íntegros, fervorosos, próximos, comprometidos com a palavra de Deus. Meu muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Desperta Débora. Olá, Déboras, graça e paz. Que alegria estarmos juntas, celebrando o nosso Deus, nesse culto do Desperta Débora. Aliás, o primeiro culto nessa região da Grande Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, onde Lina, a coordenadora da Igreja Batista Quintanilha, disponibilizou essa data. Lina, querida, que Deus continue a abençoá-la rica e poderosamente. E também estamos agradecidas pelo 2º aniversário do Movimento Desperta Débora na Igreja Batista Quintanilha. Sim, as Déboras estão de parabéns. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante no coração de cada uma das amadas. Eu quero deixar com vocês Juízes capítulo 5, versículo 12, a parte A, onde nós ali, na leitura desse texto, encontramos o nome do nosso movimento. Desperta, Débora. Desperta, desperta, desperta. Acorda e entoa um cântico. Somos chamadas diariamente para adorar o nosso Deus. Independente das circunstâncias. Despertar, acordar para adorá-lo. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele é fiel, poderoso. Ele é o Deus maravilhoso que tem nos sustentado em cada uma das nossas lutas e tem nos dado vitória. A Ele que nós devemos adorar sempre. Não olhe para o que está acontecendo ao redor. Não olhe para as más notícias. Independente das escolhas dos nossos filhos, do que temos visto, vamos adorar esse Deus. Desperta para adorar. Acorda para entoar um cântico. Não desista. Permaneça firme, porque esse Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. É isso que eu desejo para você, que você não desista, que você permaneça firme em adoração a esse Deus poderoso que te chamou, que te convocou, que te confiou uma missão de interceder, como Débora, pela MPC, pela juventude brasileira, a começar nos nossos filhos. Foque nessa missão e que assim Deus continue a te abençoar, a me abençoar, a nos abençoar. E nós sempre daremos a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Agradeço aqui, irmãs, a vida de cada uma aqui do grupo, a vida de cada Débora, a vida de cada mãe, de cada avó, de cada tia. Agradeço a Deus pela vida de cada uma que nos acompanhou, esteve aqui conosco. Eu vou orar agradecendo a Deus, porque Ele é o Deus soberano, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, Ele é o Deus que rege a nossa vida. Ele é um Deus que nunca há de nos abandonar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada uma aqui, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa reunião que nós tivemos, Senhor, mesmo que seja online, Tu sabe de todas as coisas, Senhor. Tu és um Deus presente em nossas vidas hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor, por não nos abandonar nunca, Senhor, está na direção da vida de cada uma aqui, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor Deus, o Senhor sabe os anseios do coração de cada uma aqui, Deus. Te peço, Deus, continua conosco, Senhor Deus, continua nos abençoando, nos acompanhando, Senhor, na nossa vida, Senhor, no nosso trabalho, na nossa igreja, Senhor, que nós possamos nos encontrar, Senhor, nos rever, Pai, para que nós possamos, unidas, Senhor, falar do Seu amor, Senhor, unidas, Senhor, estudar um pouco da palavra, Senhor, ter mais um pouco de conhecimento. Muito obrigado, Senhor.
Tu sabes os anseios no coração de cada uma, Senhor, porque Tu és um Deus, Pai, que está presente, Senhor, na vida de cada uma, Deus, de todos nós. Essa oração que eu te faço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada uma aqui presente. Muito obrigado, Pai, por cada Débora, por cada mãe, por cada tia, por cada avó, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus que está presente na nossa vida cada vez mais e mais. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos acompanha, Senhor Deus, e Tu és um Deus que vai fazer com que nada, Senhor, nos falte, Deus. Porque até aqui o Senhor nos ajudou e só há de continuar nos ajudando e nos acompanhando, Pai. Muito obrigado por esse trabalho aqui realizado, Pai, mesmo que seja online, Tu sabe de todas as coisas, Senhor Deus. Tu és um Deus que cura, Pai, Tu és um Deus que sara, Deus, Tu és um Deus que toma conta, Pai, do nosso povo, da nossa igreja, do nosso planeta, Senhor, do nosso Brasil, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás presente na nossa vida cada vez mais e mais. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.